Antes da gente começar a palestra em si, eu gostaria só de falar um pouquinho sobre o projeto para vocês, caso alguém não conheça. O Learn Lab, ele é um projeto que ele tem como principal objetivo incentivar a permanência e a formação dos alunos dos cursos de Engenharia de Software e Ciências da Computação aqui do campus de Russas. Então, se vocês não conheciam a gente, segue a gente nas nossas redes sociais, que a gente mostra lá tudo que a gente faz, é bem legal, vocês vão gostar. Bom, e a gente está aqui nessa noite para falar sobre profissões na TI. A gente sabe que a área da TI ela é muito vasta, né? E a gente está no meio onde todo dia surgem novas tecnologias, todos os dias surgem novas áreas de conhecimento e novas profissões. E a gente vai bater um papo aqui com a Ana sobre a profissão dela. Então, dando uma pequena introduzida sobre a nossa palestrante, pode passar aí. Pode passar esses slides. Então, a Ana Lara, ela tem 22 anos, ela é formada, graduada em Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará, aqui do nosso campus de Russas. Atualmente, ela está fazendo pós-graduação em Gestão de Projetos e ela atua no mercado de trabalho como analista de requisitos. E a gente vai falar um pouquinho sobre a experiência dela. Eu só queria, antes da gente começar, antes de eu passar para ela, dar alguns avisos. Primeiro que, quando a palestra dela finalizar, a gente vai ter uma roda de conversas, então guardem suas perguntas para ela no final, que vai ser bem legal. E segundo, quando a palestra acabar, vocês não saiam correndo fugindo da cruz, não, porque a gente vai lançar um forms para vocês, e é através desse forms que a gente vai enviar o certificado de vocês. Então, se vocês não assinarem o forms no final, o Google Forms, vocês não recebem o certificado. Então, fiquem aí no finalzinho. Ana, é contigo, pode começar aí. Beleza, boa noite, pessoal. Queria agradecer, né, a introdução. O Jorge vai apresentar para mim, né? Estou com uns probleminhas técnicos aqui de rede, conexão. E aí eu vou ter que precisar de um auxíliozinho. Bom, inicialmente, para quem não me conhece, né, já tive aí a apresentação feita pela Giovana. Eu me chamo Ana Lara, fui estudante do campus de Russas, né, me formei esse ano, no início desse ano, em Engenharia de Software. E, antes de mais nada, de falar um pouco sobre como foi essa trajetória, eu queria agradecer também ao projeto Learn Lab, né, ao nome, principalmente a pessoa da Jace e da Marina, que são pessoas que eu admiro demais, e a Gabi também, que iniciaram esse projeto. Então, é uma grande satisfação ter recebido esse convite e hoje poder falar um pouquinho de como é que foi todo esse enfrentamento, né, da UFC, que não é fácil. E só uma coisa que eu esqueci de perguntar antes, vocês estão me escutando? Sim, sim. Tá, beleza. Jorge, você pode passar, por favor? Pronto, né? Como falado anteriormente. Eu sou formada em Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará, Campus Russas. Me formei agora no semestre 2021.2, que terminou em fevereiro. E logo em seguida, assim que eu finalizei, né, que deu aquela paz, uma respirada, de ter terminado a graduação, eu emendei com uma pós-graduação em gerenciamento de projetos. Porque, o porquê, né? Na época, eu não iria conseguir me inscrever para mestrado e eu não queria dar um time de estudo, porque o que eu pensei na época foi que, né, no começo do ano, se eu parasse depois para retornar, ia ser mais complicado, então eu preferi dar continuidade, e aí eu iniciei essa pós, assim, eu faço meio que aos trancos, né, não é uma coisa tão sequencial como era a faculdade, que eu tinha aquela questão dos semestres, aquele compromisso, né, de a cada 4 meses ficar louca ali fazendo as coisas. Então, assim, é uma coisa mais por módulos, então eu consigo levar mais tranquilamente e até mesmo encaixar no momento da minha vida, né, unir tanto a parte do estudo quanto também a parte do mercado de trabalho. E aí, em
paralelo, eu gosto muito de estudar a parte de metodologias ágeis. No ano passado, eu já buscava muito sobre o Scrum. Quando eu entrei no mercado de trabalho, eu percebi que, assim, o conhecimento que a gente consegue na graduação, ele é muito básico em relação ao que você realmente precisa. Então, por mais que você veja Scrum, você veja o XP e outras metodologias, abordagens, frameworks na graduação, quando você chega no mercado de trabalho, você só vai, de fato, aprender aquilo ali quando você está na prática. Então, é sempre bom procurar, tem certificações gratuitas que são básicas e você consegue sair, tipo assim, você não vai para um avançado, mas você consegue, pelo menos, ter aqueles conceitos iniciais. E aí você consegue, por exemplo, saber, eu gosto dessa parte de gestão de projetos, eu gosto dessa parte de metodologias ágeis, então posso seguir por aqui. Ou não, achei essa parte muito chata, não dá para mim. Então, eu gosto mesmo do desenvolvimento. Então, assim, meio que também, para mim, também foi algo porque eu queria um a mais, né? Eu queria estudar algo a mais, fora todos os conteúdos que eu vinha na faculdade. E eu não queria ficar só na parte de requisitos. Então, eu tentei procurar algo que eu conseguisse unir com o que eu estava atuando no momento, que eu estou atuando no momento. E hoje, né, eu atuo como analista de requisitos, então eu estou atuando aí há pouco mais de um ano no mercado e já tive diversas experiências, assim, boas e ruins dessa parte de levantamento de requisitos. Quando a gente está lá na faculdade, eu lembro muito bem quando eu estava no primeiro semestre, a Cíntia, que é uma ex-professora do campus, ela falava que todo mundo achava que a parte de requisitos era uma coisa bem básica, de boas, e que, na verdade, só o fato de você ter que lidar com outras pessoas, né, de você ter que meio que fazer aquele intermédio entre o cliente e o time de desenvolvimento, aquilo ali já lhes gera um ambiente mais um atrito maior, né? Você vai ter que saber balizar, você vai ter que saber ter um jogo de cintura para poder conseguir sair das roubadas. Pode passar, Jorge, por favor. Bom, e como eu escolhi minha profissão, né? Essa é uma pergunta até meio cômica, porque, assim, eu lembro que ano passado, no começo do ano, eu ainda não estava atuando na área, né? Não tinha entrado numa empresa. Então, eu comecei a, pesquisar estágio para analista de teste, analista de requisitos, analista de projetos, estágio em tudo quanto era analista, eu só não queria desenvolvimento. E aí, quando eu comecei, de fato, o meu primeiro estágio, que é na UFC são 2, né? Então, meu primeiro estágio obrigatório eu fiz no próprio Proditeia, que é um projeto aí da UFC. E aí, no Proditeia, eu estudei muito e lidei muito com a parte de entender as necessidades dos meus usuários, né? E eram usuários de um público específico, que eram crianças, pessoas com transtorno do espectro autista. E aí, eu consegui meio que me veio aquele start, né, da importância de você entender de fato o que o seu usuário precisa antes de você dar uma aplicação para ele, porque não é só chegar, desenvolver e pronto, toma que o filho é teu, não. Você tem que entender, você tem que fazer aquele levantamento, você tem que buscar métodos e formas de conseguir compreender da melhor forma possível e conseguir passar da melhor forma possível para que aquilo seja desenvolvido de fato da forma como é esperada. E aí, além disso, eu fiz parte de projetos de pesquisa dentro da UFC, né? Em conjunto com o meu estágio, eu também fazia parte dos projetos de pesquisa, então eu tinha contato com essa parte, eu sempre tive muito contato com essa parte de lidar com as outras pessoas, né, de entender o que o público necessitava. Então, isso foi me gerando um contato que me fez gostar dessa parte. E aí eu comecei a atuação na parte de requisitos. Mas, fora isso, eu também tive contato com profissionais da área, tanto da parte de requisitos, como de desenvolvimento, como de testes. Então, e assim, ou até hoje, algumas pessoas ainda perguntam, por que tu não é desenvolvedora? Ou até algumas, quando escutam a minha formação, acham que, tipo assim, pelo fato de eu ter uma formação na área de TI, eu faço parte de desenvolvimento. Não entende que tem todo esse processo
antes de uma aplicação ser de fato desenvolvida. Pode passar, Jorge, por favor. Pronto. E aqui chega um ponto que até hoje eu me pego refletindo sobre. É como conseguiu a vaga na área de TI, né? E quais foram as experiências que eu consegui adquirir. Quando eu ingressei no mercado de trabalho, de fato, eu ingressei como estagiária. E aí foi graças a um contato que eu consegui dentro da graduação, né? Inclusive meu amigo Leon, que está aqui presente. E hoje eu queria fortalecer mais essa parte da network. Porque, assim, às vezes a gente entra dentro da faculdade e, pelo menos no primeiro semestre, eu tinha muito esse feeling, né, esse pensamento de que eu ia entrar, eu ia estudar as cadeiras, eu ia me formar e pronto. E não, é muito importante você ter contatos, você fazer amizades, você ter pessoas com quem você contar. Porque em algum momento lá na frente, hoje ou lá na frente, pode ser que aquela pessoa, ela te consiga uma oportunidade, ou então vocês comecem a trabalhar juntos, ou que ela possa te ajudar em um determinado desafio da tua vida, que tu esteja enfrentando até dentro da empresa, ou na parte de fato, ingressar no mercado de trabalho, ou seja, qual seja o seu foco, né? Então, assim, a questão da network, ela é muito importante, você ter essa rede de contatos, você saber que você vai ter alguém, né? Você tem aquele meio, você vai ter com quem contar. Não diria nem com quem contar, mas você tem algumas pessoas para entrar em contato, manter aquele contato. E, fora isso, o LinkedIn. Assim, o LinkedIn, ele é um local que abre diversas portas para o mercado de trabalho, tanto para quem está iniciando, como para quem já está no mercado, quer uma nova oportunidade. Às vezes a pessoa nem está procurando uma nova oportunidade, e aí a recrutadora entra lá no teu perfil e consegue. Como também é uma forma de você conseguir troca de experiências. Por que eu digo isso? Hoje eu tenho um contato, uma conexão no LinkedIn com uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, mas que essa pessoa ela atua na mesma área que eu, que é analista de requisitos. E de vez em quando a gente faz uma troca, né? Tipo, eu tô com dúvida nisso daqui, eu vou lá. Tu já atuou, tu tem alguma metodologia, tu tem algum artefato que possa gerar para esse tipo de problema, ou que possa me ajudar com esse tipo de abordagem. E assim, a gente fica trocando essa questão técnica. E eu acho que isso é muito importante. Eu nunca vi ela pessoalmente, e talvez nunca veja, mas que ela se tornou uma conexão que hoje eu vejo a importância. Ou até mesmo, não precisa nem de você ter essa troca técnica, mas você ter essa troca de experiências, de saber como foi a atuação, como foi a carreira e como foi o processo daquela pessoa até chegar onde ela está. Então, assim, eu acho isso muito importante. E sem falar que, assim, no decorrer da nossa vida, né, seja ela pessoal ou profissional, nós conhecemos muitas pessoas. Então, na minha visão, ao meu ver, né, no meu ponto de vista, é muito importante você nunca dispensar aquele contato. Porque vai que lá na frente vocês se esbarrem de novo, se cruzem em alguma esquina, e aí, tipo assim, às vezes aquela pessoa que você perdeu contato, ou que você não quis contato na faculdade, pode até ser que ela te auxilie em alguma coisa, ou vocês vão trabalhar juntos, sim. O mundo é impossível prever as coisas da vida, né? E aí, sobre os conhecimentos que eu adquiri, né, no estágio, e também nesse tempo que eu estou atuando, questões de práticas de UI UX, prototipação, apesar de já fazer a parte de prototipação dentro da universidade, quando você vai, de fato, para coletar coisas de um cliente, de necessidades, quando o cliente é muito exigente também, então você começa a ter que procurar abordagens e a, de fato, pegar essa parte de UI UX. O Scrum, como eu falei para vocês, né, eu comecei a estudar sobre metodologias, comecei a pesquisar mais sobre o Scrum, até mesmo para entender e conseguir aplicar. E a parte de teste, né? Não os testes estruturados, como o analista de teste faz, um QA faz, mas pelo menos uma noção básica para conseguir auxiliar no momento que eu estava precisando.
que eu precise ou que eu vá precisar usar lá na frente. E em relação às habilidades mesmo, não só o conhecimento técnico, mas também eu consegui adquirir essa questão da proatividade e da liderança. Quando eu estava na faculdade, eu tinha muito receio, tanto de falar, como de estar em uma equipe e ficar à frente daquilo ali para a resolução de algum problema. Então, isso daí, a partir do momento que eu entrei no mercado e que foi necessário isso, então eu adquiri essa habilidade, né? Eu adquiri essa quesito para a minha vida em si. Não só para a atuação profissional, mas também para uma coisa pessoal que eu preciso liderar, que eu preciso me impor, que eu preciso ser proativa, que eu preciso dar o meu melhor. Então, isso daí foram coisas que eu consegui adquirir depois, né? Quando eu precisei, de fato, colocar em prática e ver que isso daí era necessário. Pode passar, Jorge, por favor. Pronto. E como é o dia a dia de um analista de requisitos, né? Quando eu fui montar esse slide, eu lembrei de uma imagem que o Oswaldo passava para a gente na aula de PRS, que é essa primeira imagem, né, do cliente com as ideias todas emboloadas, passando tudo, né, sem estar tudo enganchado, para o analista de requisitos. Não é bem assim que acontece. Muitas vezes a gente não consegue entender de primeira. Muitas vezes o que o cliente quer é uma coisa praticamente impossível de fazer. E aí, quando chega para um dev, ou até mesmo você sabe que aquilo ali não vai ser possível. E aí você tem que procurar uma abordagem, uma forma de dar uma solução para ele, que se adeque ao que ele necessita, ao que ele quer, mas que também não seja uma coisa tão impossível de ser entregue, de ser desenvolvida. Então, assim, para isso, não é de primeira, não, tipo assim, eu tive a minha reunião hoje, e aí a pessoa, o meu cliente lá, meu stakeholder, passou, eu quero isso, 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 e aí muitas vezes você sai da reunião, assim, atordoado, sem saber o que faz, e aí vai procurar metodologias, vai procurar outras abordagens, vai procurar outras opiniões que possam te auxiliar a sair daquela encruzilhada, né? Que tu consiga, de fato, dar uma solução, consiga entender, consiga escrever o teu requisito e passar pro desenvolvedor para que aquilo ali seja entregue e que você tenha sucesso, né? Porque, assim, não adianta só você dizer, o meu cliente, eu quero uma coisa lá que não é possível de fazer. Eu vou lá, escrevo meu requisito, toma, dev, agora te vira e faz. Não é assim. Você tem que ter esse caminho, né, de você entender o que o cliente quer e o que de fato é viável e é factível de ser realizado. Não adianta tu prometer mundos e fundos para ele e, no fim, não ser possível. Isso vai gerar uma frustração, tanto no time quanto no cliente, que está esperando uma coisa que ele solicitou e que desde o começo não era possível ser feita e que foi colocada para frente. Então, esse início ele é bastante importante até para você conseguir mensurar, né, e conseguir separar as coisas, né, do impossível ao que de fato é possível ser realizado. E aí, né, basicamente, é passar o dia em reuniões, não o dia todo, mas uma boa parte do teu dia vai ser, do meu dia, né, em reuniões, fazendo levantamento, tirando dúvidas da equipe, reunião com a parte técnica para discutir coisas técnicas mesmo sobre o que foi solicitado. Então, assim, uma boa parte do dia é essa telinha do Meet, né, esperando a reunião acontecer. Existem casos de uma reunião ser desmarcada em cima da hora, e aí tu tem todo aquele planejamento, né, do teu dia. Hoje eu tenho 3 reuniões, no meu intervalo eu vou conseguir dar seguimento com essa documentação, eu preciso tirar essa dúvida, e aí a pessoa desmarca a reunião, aquela dúvida vai persistir. E assim, uma coisa que eu consegui, hoje, né, de algum tempo para cá, eu estou tentando levar para o meu dia a dia, se eu tenho uma dúvida e eu sei que aquilo ali não demanda de fato uma reunião, ou eu consigo resolver com um e-mail, ou com uma mensagem, então
vamos tentar viabilizar essa questão, né? Tentar viabilizar tira dúvidas, para conseguir dar seguimento com o meu trabalho, porque às vezes você fica empacado esperando uma reunião, esperando a disponibilidade de uma pessoa, e essa disponibilidade não existe, e vai só adiando, e aquilo ali vai sendo postergado. E você trabalha, geralmente a gente trabalha com prazos, então você não pode ficar esperando o dia passar para dizer, eu poderia ter resolvido isso com uma mensagem, já que a pessoa não tem uma reunião. Então, é muito de você ter aquela proatividade, eu não consigo ter a reunião, então vamos lá, eu consigo, cliente, tu tem 5 minutos para mim, eu consigo eu consigo resolver e dar seguimento com a minha parte aqui. E aí a outra parte é a questão do design, né, / prototipação, construção das telinhas, e aí isso daí, quando vai para um cliente, eu não sei se já foi passado para vocês, corre aquele risco do cliente pensar que o seu protótipo é, na verdade, o produto final, e aí isso gera um transtorno, porque o protótipo, ele é meramente ilustrativo, ele é só uma representação da tela. Muitas vezes ele nem vai estar, o produto final nem vai estar tão fiel ao protótipo, mas é como se fosse uma base, né, um esboço de como é que vai estar. E aí o fato do protótipo não ser funcional e do cliente às vezes entender que aquilo ali já é de fato o produto, isso gera uma frustração de saber que, não, isso daqui é só um design, mas eu não consigo fazer nada, eu não consigo fazer a funcionalidade, eu não consigo mexer no negócio, só consigo ver. Pode passar, por favor. Vocês estão com história aí, gente. Pronto. E o que o ambiente acadêmico, ele me promoveu, né? E o que ele me passou, o que eu pude adquirir. Além de muitas pessoas, muitas conexões, muitas amizades, colegas de trabalho, colegas de profissão, eu também teve toda essa parte do conhecimento teórico e das habilidades pessoais. Quem me conhece há muito tempo sabe que lá no começo da faculdade, quando era para apresentar um trabalho, eu só faltava morrer. Assim, passava mal, pressão baixava, era em tempo de desmaiar mesmo, só ia porque, enfim, precisava dar nota. Mas, e aí, na pandemia, né, 2020, eu entrei no projeto Minas Digitais do Vale e no projeto Proditea, logo em seguida, né. E aí, nesses projetos, eu precisei ministrar cursos, precisei ministrar mini cursos, precisei participar de lives, entre outras coisas, né? Então, isso daí foi me desenvolvendo e eu consegui começar a quebrar essa barreira de que eu não conseguia falar em público, que eu não conseguia apresentar, eu não gostava, eu ficava passando mal. E aí, com a medida que o tempo foi passando, que eu fui tentando superar esse desafio, né? Então, hoje eu já consigo fazer uma apresentação, hoje eu já consigo apresentar algo, ministrar de forma mais, não tão, assim, sem pressão, né, tão calma, mas não como eu ficava antes, que eu, tipo, se eu pudesse, eu saía correndo. Não, hoje eu consigo, já é uma coisa mais calma, já é uma coisa mais tranquila. Então, assim, os projetos me ajudaram bastante a desenvolver toda essa parte, e aí isso eu consegui aplicar nas cadeiras, porque da mesma forma que eu desenvolvi o que a gente acabava trabalhando no projeto, a gente conseguia aplicar no nosso meio, nas disciplinas em si, né? Quando ele tinha apresentação de trabalho, entre essas outras coisas. A parte do conhecimento teórico, quem já atua, né, ou já teve algum contato com outras pessoas, sabe que, tipo, na faculdade em si, a gente tem uma gama muito grande de cadeiras, são conteúdos muito densos, e muitas vezes o tempo que a gente tem para aprender aquilo ali é muito baixo, e é muita coisa para a gente aprender, e que, na verdade, a gente nem aplica tudo. Quando chega no mercado de trabalho, tu descobre, mas aquilo que eu aprendi daquela forma, isso daqui eu nem vou precisar aqui. E aí você vai ter que procurar novos conhecimentos, você vai ter que estar sempre atento e estudando, né, ao que o mercado necessita, ao que o que é a vivência do momento. Então você vai ter sempre que se atualizar.
E essa atualização, ela não ocorre nas disciplinas, no plano de aula, não ocorre no plano acadêmico, na estrutura acadêmica do curso. Então, aquilo ali vai ficar sempre engessado, tem, vez ou outra, as modificações e tudo, mas, assim, aquilo ali vai permanecer. E o que você adquire, o conhecimento que você adquire na faculdade, muitas vezes já é um conhecimento bem superficial. Quando você vai, de fato, para o mercado de trabalho, é que você vai precisar se atualizar, você vai precisar se manter no ritmo que é necessário para a TI. Até porque nós sabemos que o mercado da TI ele é muito abrangente e ele está sempre em modificação e ele tem que acompanhar a parte de inovação. Então, não dá para estagnar no que a gente aprende dentro da universidade. Pode passar, por favor. Como vivenciar na prática o que aprendeu na teoria, né? Basicamente, pegando um link do que eu acabei de falar, muita coisa você vai ter que abstrair, não vai ser do jeito que está lá na teoria, você vai ter que fazer uma adaptação, você vai ter que fazer uma melhoria, você vai ter que dar o seu jeito para conseguir aplicar no que você precisa para o momento. Mas o que eu aprendi na faculdade, muita coisa foi a base para o que eu consigo aplicar hoje na minha profissão, né, na minha atuação. Claro que sempre questões de artefatos, questões de processos, ferramentas, algumas coisas dessas que eu aprendi, que eu consegui, esse conhecimento que eu adquiri lá na universidade, eu ainda consigo aplicar no mercado, né? Por exemplo, o Visage, que é uma ferramenta que a gente vê lá no começo, não sei se acredito que vocês ainda vejam, mas é uma ferramenta que a gente vê geralmente em PRS, para modelagem de processo, a questão da modelagem de processo. Então, são conteúdos que a gente consegue aplicar no nosso dia a dia, até mesmo, não precisa necessariamente ser no mercado, mas, tipo, no seu dia a dia mesmo, pessoal. Mas você também tem que buscar por novas metodologias, por novas abordagens que, de fato, se encaixem ao que você precisa naquele momento. E aí você precisa se adequar às necessidades e exigências do negócio, da empresa que você está, do seu cliente. Então, assim, vai também de todo uma adequação, um jogo de cintura, né? E o conhecimento empírico, né, que eu coloquei aí, que é basicamente o conhecimento adquirido com a observação. Às vezes você absorve aquele conteúdo teórico lá na universidade, mas quando você vê de fato uma pessoa aplicando, de fato como é aquilo ali na prática, uma pessoa fazendo, você observa aquilo ali, você consegue entender por que aquilo é daquela forma e consegue absorver de forma mais ágil, né? Não sei se para com vocês é assim, mas comigo é assim. Tanto o aprendizado baseado no erro, né? Quando eu erro, eu aprendo aquilo ali nunca mais vai sair da minha cabeça, da minha vida, da minha linha de aprendizado. E também quando eu observo uma pessoa fazendo. Então, quando eu vejo aquela pessoa fazendo aquilo, eu consigo absorver aquele conteúdo e consigo levar na prática, né? Consigo aplicar ele. Pode passar, Jorge, por favor. Galera, vocês estão me escutando? Acho que eu caí aqui. Estamos sim. Show. E quais foram as dificuldades enfrentadas em relação ao início da carreira, né? Acho que a principal dificuldade foi logo quando eu entrei na universidade, que eu vi que o curso de TI, né, diferentemente lá do ensino médio, ele era um curso predominantemente masculino, né? Então, tinham poucas pessoas, poucas mulheres na minha turma, na turma que eu ingressei. E, assim, isso não é diferente do mercado de trabalho. Hoje eu trabalho com uma equipe que é composta basicamente por homens, né? E só tem duas mulheres. Então, assim, esse é o primeiro choque, é o primeiro baque da realidade, você entender que aquele ambiente, você entender, né? Você conseguir aceitar que o ambiente é predominantemente masculino.
Mas você também buscar o seu espaço, ir em busca do seu espaço e de aplicar, de mostrar que você também, não é porque é um ambiente predominantemente masculino, que você não pode que você não pode atuar, que você não pode se destacar na área. E aí, de início de carreira, eu tive dificuldade de entender qual área seguir, como eu falei lá no início, né? Logo quando eu queria um estágio, eu comecei a apontar para tudo quanto era lado. Era analista de teste, analista de projeto, estágio, né? Analista de requisitos. Acho que eu tentei até estágio para desenvolvimento, mesmo sabendo que eu não queria. Mas chegou uma época que eu só queria um estágio, a primeira oportunidade. E aí isso linka com o segundo ponto, que é a questão de inserir-se no mercado. Nesse período de pandemia, surgiram muitas vagas, muitas pessoas conseguiram oportunidades em empresas, tendo em vista a questão do home office. Então, assim, isso foi uma grande oportunidade para que as pessoas elas conseguissem se inserir no mercado, ainda estando dentro da universidade. Por quê? Porque, às vezes, quando você vai olhar uma vaga júnior mesmo, e a galera está exigindo experiência. E se você já terminou a faculdade, você não vai conseguir um estágio, e você precisa de uma vaga júnior, mas ela está te exigindo experiência. Então, como é que tu vai conseguir ingressar? Então, assim, eu entrei no mercado quando eu ainda estava na faculdade, mas algumas pessoas não conseguiram. E aí veio toda essa questão de como é que eu vou conseguir experiência se a vaga que eu estou tentando, que eu me encaixo, exige experiência, entendeu? Então, eu tive essa dificuldade. E aí, a questão de adaptação ao momento. Por que eu trouxe esse ponto? Porque quando eu comecei, né, a trabalhar, quando eu comecei a atuação, eu estava na reta final da faculdade. E aí veio conclusão de estágio, né, fazer o relatório, veio o TCC, vieram as cadeiras, veio hora complementar para conseguir preencher, vieram as cadeiras optativas, e aí você conseguir cadeira optativa no campus, né, eu tinha que fazer todo dia eu ficava me perguntando, meu Deus, se eu fizer essa cadeira, será que supre isso? Porque você tem a questão daquelas optativas livres, as optativas obrigatórias, e aí eu tinha outra questão, como eu já estava trabalhando, eu tinha mudado de cidade, então se, por exemplo, a UFC voltasse e eu não tivesse me formado, eu teria que optar, ou eu me formava, ou eu continuava no emprego, né? Então, assim, claro que a minha opção seria me formar, porque a graduação ia abrir muito mais portas, mas eu tive que correr contra o tempo. Então, nos meus últimos semestres, mesmo quando eu chegava cansada, muito cansada, e aí eu chegava, principalmente no semestre do TCC, que eu pensava, meu Deus, e se eu não fizer? Eu cansada, tendo que escrever, e não saía nada da minha cabeça. E eu já entrando em desespero. E aí foram noites acordadas, passando a noite acordada escrevendo, e no outro dia acordando cedo, indo trabalhar. Então eu tive que me adaptar a esse momento. E hoje, quando eu olho para trás, eu fico pensando, meu Deus, como é que eu consegui? Porque hoje, quando eu chego, meu destino é dormir, né? E naquele tempo eu não estava dormindo, eu estava virando de fato um panda, né? Cheio de olheiras, um zumbi. E aí, mas aí o que eu consigo tirar de lição? Que eu me adaptei àquele momento. Eu precisava passar por aquilo ali. Aquilo era um momento que eu precisava passar, que eu precisava estar, né? Para entender que tudo que eu passei foi um caminho, né? Um caminho de pedras para o que eu estou construindo, né? O que eu estou tentando construir, a minha carreira e a minha vida profissional. Então, tem muito dessa questão. E assim, eu lembro, essa é uma frase que eu até tinha dito para a Marina que eu ia falar. Quando eu estava lá, quando foi para pegar o último semestre, que era só optativo, eu já tinha apresentado TCC, já tinha feito estágio, tudo, e aí só optativo. E agora, cadê as optativas? Eu não tinha para fazer. E aí eu saí procurando cadeira dos outros cursos, de civil, de produção, mecânica, qualquer cadeira que eu pudesse encaixar, que eu conseguisse terminar minha graduação, né? E aí, eu lembro que diversas vezes, quando eu estava no TCC, ou quando eu estava terminando essas cadeiras, no semestre que eu estava terminando essas cadeiras, eu olhava e dizia, meu Deus, esse é o maior desafio da minha vida.
Não era. Na verdade, aquilo ali era o maior desafio que eu tinha no momento. E assim, eu acredito que a nossa vida é feita de muitos desafios que a gente tem no momento. Quando a gente está lá no ensino médio, a gente acha que o maior desafio, pelo menos eu achei isso, né? O maior desafio da minha vida vai ser entrar na faculdade. E não é, você passa por aquilo ali. É o seu maior desafio daquele momento. Quando você entra na faculdade, e aí começa a turbulência das cadeiras, né? A adaptação à nova realidade. E aí você acha, não, agora o maior desafio da minha vida vai ser o quê? Terminar essa faculdade, passar nessas cadeiras. Se eu passar nesse semestre, terminar esse semestre, pronto, o restante eu levo de boa. E não é. Sempre vai ser aquela questão de desafio de momento. E aí isso vai para TCC, isso daí vai para estágio, vai para conseguir oportunidade no mercado, vai para, tipo assim, uma coisa que tu tá passando no próprio mercado de trabalho, né? Tu tá com aquela dificuldade, aí tu acha, meu Deus, isso daqui é o maior desafio da minha vida. E não é, gente. Vai ser sempre o maior desafio que tu tem naquele momento. Depois tu vai olhar para trás e vai dizer, nossa, eu tava chorando por isso, eu tava achando que isso ia ser difícil, eu não sabia o que vinha pela frente. E basicamente é isso. Pode passar, por favor. E o que eu preciso, né, para enfrentar as dificuldades que vão surgindo no decorrer do exercício da profissão? Foco nos objetivos. Então, assim, vão existir N desafios, N coisas, N questionamentos se eu estou de fato seguindo o caminho certo, se eu de fato escolher a profissão que eu quero para a minha vida. E, assim, tu precisa focar no objetivo. Principalmente nos objetivos profissionais. O que eu quero ser? Eu quero ser referência na minha área, ou só quero ser mais um profissional que só mais um analista de requisitos, só mais uma pessoa que o meu objetivo é só o meu salário. O meu salário estando na conta, eu não estou nem aí para o restante. Claro que o salário é importante, né? Então, não vamos ser hipócritas. Mas tentar focar naquilo que você quer para o seu futuro. Tenta sempre ver à frente. Hoje eu estou aqui, mas o que eu quero lá na frente? Então, se eu quero aquilo ali, se eu quero chegar ali, então eu preciso focar e ir trilhando o meu caminho, né? E respeitando o meu processo. É isso aí, João Vitor. A perseverança, porque muitas vezes vão existir coisas que você vai pensar, como eu disse, né? Aquela questão dos desafios. Você vai pensar, meu Deus, como é que eu vou sair disso? Como é que eu vou sair dessa enrascada? Como é que eu vou driblar esse problema? Dinamismo, porque às vezes você precisa se desdobrar e sair daquela coisa engessada para conseguir sair daquele momento que você está vivendo, né? Então você tem que ter essa parte do dinamismo, até mesmo para você conseguir tirar a lição daquele momento, né? Do que você vai conseguir aprender com aquilo ali que tu tá vivendo. Eu procrastino demais com uma atividade. Então, eu vou conseguir tirar aqui. Quando eu tiver a minha próxima atividade, eu não vou deixar esse tempo todo passando sem fazer nada, né? Sem fazer nada. Mas demorar tanto em uma coisa. Então, tem essa questão. E uma boa comunicação, né? A partir do momento que você tem uma boa comunicação com o seu time, com os seus líderes, com os seus gerentes e com os demais integrantes da equipe, então isso daí vai te fortalecer e vai te ajudar, né, a continuar, até mesmo para enfrentar os desafios. Não adianta você estar num local onde você não consegue dialogar com o teu colega de trabalho, porque tu não consegue dialogar porque vocês têm algum atrito, ou porque por algum motivo vocês não se dão bem. Então, ou simplesmente pelo fato de que vocês não se falam. Então, assim, a boa comunicação, ela é a chave para muitos problemas do nosso dia a dia. E eu não falo isso nem só pela parte profissional, mas também pela parte pessoal. Às vezes você está com um problema, você precisa resolver uma coisa com a pessoa, e você simplesmente não se comunica, não fala, e espera que aquela pessoa adivinhe o que você quer, e isso não vai acontecer, né? Então, precisa ter esse feeling da comunicação. Pode passar, por favor. E como é que você teve certeza que a profissão que você está te faz querer permanecer nela? Gente, isso é até uma pergunta que eu não sei se de fato,
Hoje eu estou como analista de requisitos, mas amanhã eu posso acordar e dizer, eu quero outra coisa para minha vida. Mas assim, a mesma coisa, é tipo isso, boletos, né? Eu tenho boletos para pagar, então claro que eu vou continuar. Mas a questão do momento que a tecnologia está vivendo, né? Essa questão da flexibilidade, seja de horário, seja do modelo híbrido, modelo home office, os desafios que a gente enfrenta todo dia, porque todo dia surge uma coisa nova e a gente precisa estudar, e ficar antenado, estar atento àquilo ali. Então, são desafios diários. A inovação, né? Porque todo dia existem projetos novos, existe uma pessoa que está inventando uma coisa totalmente impensada até hoje, mas que vai ser possível graças à tecnologia, graças às formas que a gente tem hoje, né? E as oportunidades. Hoje, o mercado ele ainda está, apesar de algumas baixas, né, que nós tivemos nos últimos tempos, mas o mercado ele ainda está muito aquecido. Então, assim, sempre quando eu entro no LinkedIn, eu vejo várias vagas, tanto para a minha área, né, para a área de requisitos, como para desenvolvimento, para teste, e cada vez mais surgindo mais necessidades, mais cargos, mais vagas, coisas que estão surgindo no decorrer do dia. Então, assim, talvez amanhã eu acorde dizendo que eu não quero mais ser analista de requisitos, talvez. Mas hoje é o que eu quero ser, por quê? Porque englobando todas essas características que eu acabei de falar para vocês, elas estão sendo satisfatórias para o que eu quero no meu momento, para o que eu quero para a minha carreira. Pode passar. E o que fazer para ser um profissional de destaque na área, né? Essa é uma pergunta até meio complexa. Isso é do meu ponto de vista, né? Não sei se, de fato, é verídico, mas das características que eu mais vejo, que eu vejo como mais importante nas pessoas, que eu vejo sendo muito cobiçada, desejada nas vagas, é a questão da proatividade, de você ser um profissional proativo, não ser aquele profissional que, eu faço a minha parte pronto, ou eu faço as minhas coisas e não vou atrás de uma coisa nova, não vou atrás de soluções novas. Se eu estou empacado num problema, eu não vou atrás de uma solução, eu fico lá esperando que alguém venha e me ajude. Não, você ter aquela proatividade de buscar, em busca da solução, né, do que você precisa. Network, né, é o ponto mais importante, assim, você ter bons relacionamentos, você ter contatos, ter conexões. E a questão da dedicação. Não adianta nada eu querer ser várias coisas ao mesmo tempo e eu não me dedicar a uma coisa para que eu seja muito bom naquilo. Eu tenho uma coisa que eu fico repetindo, né, diariamente aqui. Você pelo menos tem que ser ótimo em alguma coisa, né? Muito bom em outras e bom em outras. Não adianta você querer ser ótimo em tudo, porque você vai acabar divergindo, e aí você vai querer estudar isso hoje, aquilo amanhã, e aí no fim não vai conseguir focar em nada, e não vai conseguir ter um foco, né, um objetivo, e aí não vai conseguir se tornar vai conseguir ter o conhecimento, adquirir de fato o conhecimento necessário. Então, ter essa dedicação tanto para os teus objetivos profissionais, quanto para os teus objetivos pessoais, se dedicar àquilo que tu quer ser, onde você quer chegar a ser e aquilo que você quer aprender. Acho que esse é o ponto mais importante. Pode passar. Pronto, galera. Eu acho que, assim, eu consegui passar pelos pontos, né, que eu tinha me proposto a trazer para falar um pouco mais sobre vocês. E aí agora eu abro as perguntas, dúvidas que vocês venham a ter. E queria agradecer pelo entrosamento aqui no chat, né? Eu não estava conseguindo ler, mas eu estava acompanhando aqui o pessoal jogando algumas coisas. E saber também, né, um pouquinho de vocês, o que vocês querem saber, se ficou alguma coisa que eu não expliquei tão bem, foi nebuloso, então esse é o momento. E, pessoal, quem quiser fazer perguntas, podem ligar o microfone ou perguntar pelo chat, mas seria bom ligar o microfone, porque seria mais um debate. Sim. Vamos lá, eu vou começar com uma pergunta que eu tenho.
você falou que trabalha com metodologias ágeis, né? Eu queria saber que na faculdade a gente ouve falar que dá para mesclar as metodologias ágeis, tipo o Scrum e Kanban. Fala os dois que são os que mais as pessoas mesclam. Eu queria saber se você mescla alguma metodologia ágil no seu trabalho e começa a mesclar essa junção de metodologias ágeis. Pronto, respondendo a tua primeira pergunta, né? Eu não especificamente trabalho com a parte de metodologias ágeis, né? Mas, assim, querendo ou não, a gente tenta pegar um conceito ou outro, aplicar no nosso dia a dia. Mas, assim, é o que eu tentei fazer, né? O que eu tento fazer até hoje. Eu tento estudar um pouco mais sobre as metodologias, principalmente sobre o Scrum, foi o que eu mais estudei até hoje. E, assim, eu não consegui, até hoje, eu não consegui, de fato, aplicar, né, ou na equipe, aplicar, de fato, o Scrum como é para ser. E aí, uma vez eu vi em alguma palestra, uma pessoa dizendo que, assim, alguém perguntou sobre a adaptação do Scrum. E essa especialista, né, que estava dando a palestra, ela disse, não existe uma adaptação. Você se adapta, você não faz uma adaptação do Scrum, é você que se adapta ao que o Scrum te dá. Então, você pega alguns artefatos, você pega algumas cerimônias, e aí você tenta aplicar no seu dia a dia, mas o Scrum está lá, ele está definido. E aí, o que você faz? Você que se adapta. É uma prática correta? Não. Mas, muitas vezes, não dá para, de fato, pelo menos até hoje, né, eu não consegui, de fato, aplicar, né, até mesmo no meu dia a dia, o Scrum purinho, como é para ser, como tem lá no guia. Entendi. Mas alguém tem alguma pergunta, pessoal? Queria perguntar agora. Queria perguntar, Lara, Ana, como foi o seu trajeto de carreira até o momento? Pronto, né? Acho que eu até comentei lá no começo. Quando eu me inseri no mercado de trabalho, eu era um estagiário, eu comecei no mercado de trabalho como estagiária, né? E aí, alguns meses depois, eu fui efetivada na empresa que eu estava. E hoje eu não estou mais na empresa que eu iniciei, toda a minha trajetória, né? Quando eu iniciei a minha experiência, eu estou em outra empresa. Mas, assim, nesse um ano e alguns meses, né? Um ano e pouquinho que eu estou no mercado, eu vejo, assim, cada empresa, ela vai ter as suas necessidades. E aí, eu acredito que o meu maior medo, né, é de não me adaptar ao que está sendo necessário naquele momento, o que está sendo necessário para a empresa ou ao que está sendo necessário para aquele negócio, né? Acho que foi esse o maior receio quando eu fui trocar de empresa, até porque era o meu primeiro emprego, então eu tinha inserido no mercado através de uma empresa específica, e aí tem aquele receio de que, será que eu vou conseguir dar conta? Será que a forma como eu aprendi fazendo aqui, eu vou conseguir aplicar na outra, ou será que eu vou ter que aprender tudo do zero de novo? Então, assim, foram dúvidas e incertezas que acabaram, que eu gerei, né, na minha vida, e que até hoje eu tento fazer da melhor forma possível, melhorando as minhas entregas, melhorando a minha forma de trabalho, melhorando a minha forma de visualizar aquilo ali, e tentando sempre buscar, né, novas abordagens, novas formas, novas metodologias, para conseguir atender às necessidades, seja do meu cliente, seja do que está demandando na empresa. Respondi a tua pergunta? Só mais uma, que para quem pretende seguir na área, na sua opinião, qual seria o requisito para um analista, perfil ideal? Pronto, assim, quando eu iniciei, né, como estagiária, o conhecimento que eu achava que eu tinha, na verdade eu não tinha. Porque a gente tem a cadeira, pelo menos em engenharia de software, tem a cadeira de levantamento, requisito de software. E aí a gente vê as técnicas de levantamento, nós vemos uma documentação, vemos como documentar um requisito. Só que existem outras abordagens. Você pode fazer a descrição do requisito, além de ser bem superficial. Você pode realizar a descrição do seu requisito com as histórias de usuário, ou você pode fazer um documento, realmente um documento bem denso, né, com requisitos funcionais, não funcionais, regras de negócio.
E tem a questão do protótipo. O protótipo, ele auxilia muito, até... eu achava que o protótipo era para validar um design, e na verdade o protótipo ele te auxilia a conseguir levantar os requisitos, porque às vezes você está lá com o cliente e com seu stakeholder, e aí ele diz, eu quero assim, assim, assim. Aí você fica, tipo assim, eu fico olhando para a parede, né, tentando visualizar como é que aquilo ali vai ser. E aí na próxima reunião, quando se leva o design, e aí você diz, pode ser assim, mas esse botão só pode ser acionado quando essa funcionalidade aqui, quando esse campo aqui for preenchido. Então, aquilo ali você só consegue visualizar quando você já tem aquele artefatozinho, né, que é o protótipo, você já consegue visualizar. Então, eu acho assim, se hoje você quer seguir se você quer ingressar na parte de análise de requisitos, né, de análise de requisitos, tentar buscar o que está em alta no momento e também tentar estudar a parte de desenvolvimento. Porque o background, né, se você tiver aquele conhecimento meio que superficial da parte de desenvolvimento, vai te auxiliar muito, principalmente na tomada de decisão. Às vezes você não consegue consultar a parte técnica, você precisa tomar a decisão ali na hora. Então, se você tiver aquele meio que, pelo menos um feeling básico, então aquilo ali já vai te auxiliar, te ajudar. E aí existem vários cursos, né, assim, a própria Udemy, ela fornece alguns cursos que são básicos, mas que já conseguem te dar um bom norte. Tem uma pergunta da Gabriela aqui, para a Ana Lara, deixa eu só encontrar aqui no chat. Ela perguntou como você lidou com a falta de experiência na área no início da carreira, num primeiro emprego. Eu pude contar com 2 colegas, né, que eu tive contato com eles na universidade, mas que viraram colegas de trabalho e hoje são amigos, são meus amigos. E, assim, quando eu era estagiária e eles eram analistas, e eles me auxiliaram bastante. E, assim, a gente aprendeu muita coisa junto, eu aprendi muita coisa com eles. E, assim, eu tive bastante auxílio eu era uma estagiária, eu errava, e assim, não, errou, vamos lá, o que você aprendeu com isso, vamos bola para frente. E o que a gente pode tirar daquilo ali, né? De não cometer o mesmo erro. É exatamente isso. Então, assim, eu pude contar com essas 2 pessoas, né, esses 2 analistas, e que foram de suma importância para mim naquele momento. Que é diferente de quando você chega sem saber nada, e como é que eu vou sair daqui, como é que eu vou começar a trabalhar nessa área, se eu não tenho ninguém para me auxiliar, se eu não tenho ninguém para me espelhar, se eu não tenho uma pessoa para contar, para tirar dúvidas, para ter aquela troca, né? Acho que pelo menos essa parte da troca com outras pessoas é uma coisa crucial. Sim, realmente ter bons companheiros em hora certa são horas de aperreio. Tem uma pergunta. Pode perguntar, Jana. Lara, assim, durante a graduação, a gente tem muitas dúvidas, muitas dificuldades, e eu queria saber de você uma pergunta bem pessoal. Se você pudesse voltar atrás, dar um conselho para Ana Lara, lá da graduação, o que é que você diria a ela, o que é que você faria diferente? Primeira coisa, eu não deixaria as optativas por final. Eu tentaria ir pegando à medida que o semestre fosse passando, né? Porque aí, quando chega no final, de fato, aí você corre louco atrás de optativas. Mas com relação aos conteúdos em si, não deixar o conteúdo passar. Não deixar o conteúdo passar. Por exemplo, se tu estudou uma coisa hoje, eu sei que às vezes é difícil, mas se tu teve uma aula de um determinado, por exemplo, lógica, né? A gente tem a axiomatização, é difícil pra caramba. Então, se tu tem aquele conteúdo e sabe que é difícil, não deixa para estudar na hora da prova, não. Umas semanas da prova, não, porque vão ter outras coisas para tu aprender e tu teve todo um tempo para trás e não estudou. Aí tu vai se matar, virar noite, passar noites e noites acordadas para conseguir aprender uma coisa que tu teve um tempo para estudar. E outra, a partir do momento que, se eu vi um conteúdo de manhã e de noite, eu consigo me organizar, consigo ter aquele planejamento para revisar o conteúdo, aquilo ali vai fixar na minha cabeça, vai fixar melhor do que eu vi uma coisa hoje e daqui a 2 semanas é que eu vou revisar aquilo ali.
é que eu vou fazer é que eu vou fazer, que eu vou fazer as atividades, que eu vou fazer as listas. Então, assim, quando os professores colocam as listas, tenta responder. Não sabe? Pede ajuda. Não fica guardando aquilo ali para ti, não. Vai no monitor, vai atrás de alguém que de fato, que tenha entendimento, que já tenha passado pela cadeira. Então, assim, tenta procurar ajuda. Não fica guardando aquilo ali para ti. E eu teve uma cadeira que foi de programação, logo no começo. E eu lembro que tinha um negócio de um ponteiro void. E aí, era um trabalho, era com o Márcio. E aí eu tinha que utilizar esse negócio, eu não sabia usar. E aí eu saí procurando nos corredores da UFC, eu com o computador na mão, e perguntando pro povo, quem sabia, né? Eu lembro que, acho que eu cheguei a perguntar para umas 3 pessoas, e ninguém sabia, e aí eu comecei a me desesperar, porque se o povo não sabia, o povo tá lá na frente não sabia, imagine eu, como é que eu ia aprender isso? Aí, no fim deu certo, mas dá aquele medo, dá aquele nervoso, mas você não pode ficar, tipo assim, esperando o problema chegar, esperando chegar o dia, que você não vai conseguir entregar o trabalho, para poder procurar ajuda. Não, tem aquilo ali, vai procurando, vai tentando resolver, vai vendo, dando teus pulos, vendo como é que tu vai conseguir sair daquilo ali. Mais uma perguntinha. Assim, durante a sua jornada no mercado de trabalho, o que é que você recorda que, tipo, foi seu maior desafio, a coisa que mais você quebrou a cabeça, que mais deu arrepio, assim, você se preocupou? Eu me preocupei tanto quanto quando eu falei, né, quando eu fui trocar de empresa, porque eu me preocupei, será que de fato eu aprendi da forma certa e eu vou conseguir aplicar? Eu me preocupei quando eu estava finalizando a universidade, e finalizando as cadeiras do TCC, e eu me preocupei se eu ia dar conta de finalizar o TCC, finalizar as cadeiras, e conseguir entregar o meu máximo, o meu melhor, nas coisas que eu tinha que fazer, nos artefatos que eu tinha que entregar, nas coisas do trabalho. E assim, às vezes, gente, o teu mínimo é o teu máximo daquele dia. E assim, não adianta se cobrar tanto, porque muitas vezes você está exausto, você já vem de uma jornada tão cansativa que você não consegue. Aquilo ali que você entregou, aquilo ali que você está fazendo, já é o máximo que você está dando de si no momento. Então, assim, também entender isso, certo? Entender que nem toda hora, nem todo dia eu vou conseguir dar 100% de mim, mas que o que eu consegui dar, pelo menos eu tenho a certeza que eu tentei dar o melhor que eu pude naquele momento. Então, eu acho que uma das coisas é que eu vinha de uma questão de não poder errar, né? Eu não me permitia errar. Então, assim, a partir do momento que você entra no mercado de trabalho, é claro que você vai errar algumas vezes. Então, assim, isso daí acabou sendo uma frustração. Então, eu me frustrava porque eu não estava fazendo aquilo ali direito, porque eu não estava conseguindo acertar, porque eu não estava conseguindo fazer certo. Então, isso daí, querendo ou não, me gerou uma frustração e que eu tive que entender que aquilo ali faz parte, entendeu? Nem todo momento, nem sempre você vai conseguir acertar 100%. Foi muito bacana isso mesmo que você falou, porque eu acho que muitas pessoas também são assim, questão de... Tem um dia que você acorda 1 horinha mais tarde, tem um dia que você deixa de fazer alguma atividade, a gente se cobra muito e no final do dia fica se sentindo irresponsável da vida por não ter feito, né? E às vezes realmente é isso, não precisa se cobrar tanto, né? Pegar o teu final de semana todinho e em vez de tu descansar ou de curtir a tua família ou então curtir com teus amigos, porque eu não fiz isso, porque eu não estudei, porque eu não fiz, não terminei isso, aí eu vou ficar me martirizando. Não, você também precisa ter aquele tempo, né? O seu tempo, o seu momento. Mais uma pergunta. Assim, para quem se interessou, para quem já se identifica um pouco com essa parte de análise de requisitos e quem pretende, teve vontade de entrar, qual o primeiro passo que ela tem que dar aqui, para a gente que está na graduação? Qual o primeiro passo que ela tem que dar? Buscar uma certificação, um curso, o quê? Eu não diria nem de buscar certificações, né? Mas tentar entender se realmente é essa área que você quer seguir. Tentar o contato com outras áreas, eu acho que é uma coisa crucial até para você entender. Às vezes
Na lista de requisitos, legal, gostei disso daqui, acho que eu vou ser isso daqui. Mas você nem teve contato com as outras áreas, você nem de fato conheceu o que as vagas, né, as outras atuações demandam, para tu de fato dizer que quer aquilo. Então, primeiro passo, tenta ver as outras atuações, viu que é realmente a análise de requisitos que tu quer. Então, procura entender o que o mercado está precisando, busca vagas, e aí tu vê lá nos requisitos da vaga o que é que eles estão precisando. Modelagem de processos, modelagem UML, escrita de histórias de usuário, e aí tu pega aquilo ali e tu vai ticando, né? Tu vai tentando buscar mais sobre como é que eu escrevo uma história de usuário. Como é que eu faço um protótipo? Quais são as melhores plataformas para eu fazer um protótipo? Questão de diagrama UML. Se eu não tiver o Astra, qual uma plataforma online que eu posso utilizar? Então, assim, ter começar a pesquisar, né, e entender mais sobre possibilidades para atender aqueles requisitos, né, os requisitos da vaga. Acho que é uma forma de começar a entender também sobre o que a vaga demanda, até para se preparar para o mercado, quando for tentar uma vaga. Ana, já puxando aí mais ou menos a deixa dessa pergunta, eu queria saber qual foi para ti a soft skill que foi mais importante na tua jornada até aqui, a coisa que tu falou, caramba, isso aqui realmente foi muito importante para mim e sem isso aqui eu não teria conseguido. A questão de proatividade, pelo menos, sim, né? Eu toquei muito nesse ponto e eu acho que você ser proativo, você se dispor a resolver uma coisa é algo de suma importância, porque às vezes você fica estagnado e aí você não se coloca a resolver aquilo ali, você meio que procrastina, você fica pronto, você parou naquele momento. Então você hoje eu entendo que não tentar fazer 1001 coisas ao mesmo tempo, mas tentar, pelo menos, ir buscar a resolução daquilo ali, buscar outras soluções, buscar alternativas, buscar outros conhecimentos, outras opiniões, e aceitar aquilo ali também. Então, assim, a questão de proatividade, para mim, no meu caso, foi essencial. Entender que, assim, se eu tenho aquilo ali, se eu tenho aquela barreira, então como é que eu vou conseguir sair daquilo ali, gente? Eu tenho que buscar outra opinião, eu preciso entender como é que aquilo ali faz, eu preciso ir atrás de alguém para me ajudar com aquilo ali, eu preciso ir atrás do meu cliente para me ajudar a entender isso que eu não estou conseguindo. Então, assim, você se colocar a fazer, se colocar de fato à frente e não é nem à frente do problema, mas surgiu o problema, vai atrás, vai em busca da solução, não fica sentado esperando a consequência do problema chegar, não. Entendi. Seguindo essa tua lógica, isso que tu colocou, e como é que tu fez para vencer o medo inicial? Porque assim, tu tá entrando no mercado de trabalho, aí tu não tem experiência, aí te colocam para fazer alguma coisa, tu tá junto com outras pessoas, tu fica naquela, meu Deus, eu acho que eu vou deixar isso aqui para outra pessoa fazer, porque se eu fizer, eu vou quebrar tudo, eu vou ser demitida. Então, como que faz para vencer esse medo inicial de fazer besteira e ser proativo, conseguir ser proativo? Comunicação. Se você tá com medo, se você não sabe se o que você tá fazendo tá certo, então se comunica com o restante do time, pergunta, vê a opinião deles, pede um auxílio, seja sincera, né? Não adianta eu dizer, tu me passou essa atividade, eu vou conseguir fazer e pronto. Não, se tu não sabe, se tu tá com dúvida, então se comunique, fala para outra pessoa, para o teu colega ou para o teu líder, e aí tenta buscar junto a ele uma solução para aquilo ali. Porque do que adianta dizer, eu sei fazer, não sei fazer, no fim não sabe fazer, e aí quando for na hora de entregar, aí vai te gerar aquele medo de entregar uma coisa que não está correta. Então, assim, tenta ver, se comunicar, né? Tenta falar que, não sei fazer isso, então como é que eu posso gerar esse artefato? Como é que eu posso fazer isso? Isso serve também para quando estiver fazendo um levantamento de requisitos. Eu não entendi isso daqui, então eu não vou colocar lá e deixar pronto.
tenta ver com o teu cliente, eu não consegui compreender de fato, a gente pode detalhar, a gente pode tentar ver como é de fato isso daqui, porque não ficou claro. Então, assim, eu acho que comunicação é a chave. Entendi. E aí, pessoal, mais perguntas? Eu tenho manda. eu tinha até anotado. Então, sempre que eu estou levantando requisitos nas atividades que são solicitadas pelas cadeiras, eu tento me colocar no lugar do usuário. O que, a princípio, né, parece ser uma tarefa fácil, pelo fato de a gente ter a experiência de usuário diariamente, seja como WhatsApp ou outros aplicativos, mas a gente sabe que não é muito detalhado e trabalhoso. E eu vi que você realizou pesquisas, né, para entender as necessidades de pessoas com transtorno de autismo, certo? Pois. Aí, no caso de entender os requisitos a partir da perspectiva dessas pessoas, como foi feito para ficar mais congruente possível? Pesquisa. Na época, nós pesquisamos, nós entramos em contato com pais de autistas, né, de crianças portadoras de TEA, com TEA, e a gente tentou entender mais como era a vivência do dia a dia dessas crianças, quais eram as suas necessidades, se a tecnologia, qual era o impacto que a tecnologia tinha na vida deles. E assim, essa questão de se colocar no lugar do usuário é importante, às vezes a gente tenta fazer, só que nós estamos viciados, por exemplo, se eu estou levantando um requisito, então eu já estou viciada naquilo ali. Então é a mesma coisa de um dev testar uma funcionalidade. Ele já está viciado que aquilo ali vai dar certo, então ele não vai ter todo aquele cuidado. É a mesma coisa quando você vai tentar ver as necessidades para um público-alvo específico. Então, na época, nós tivemos contato com pais de crianças com TEA, tivemos contato com especialistas, se eu não estiver enganada, teve contato com a associação também, mas eu não participei dessa parte. E aí, a partir daí foi que a gente conseguiu entender. E fora isso, também tinham vários trabalhos na literatura que também apresentavam características, né, para esses usuários especificamente. Então, tanto a pesquisa com o usuário, né, com o pai da criança, como também a busca por trabalhos relacionados, por trabalhos que se assemelhavam ao que a gente estava necessitando. Então, assim, é uma coisa mais extensa, demanda leitura, demanda entendimento, mas que se tu conseguir ter aqueles trabalhos, se tu conseguir, de fato, retirar as informações necessárias, então aquilo vai te ajudar bastante. Principalmente se tu não conseguir, naquele momento, ter o contato direto com o teu usuário. Beleza, obrigado, viu? Mais alguma pergunta, pessoal? Ninguém? Eu acho que eu tenho. Chat, bom, pode perguntar. Oi. E, Lara, tu acabou mencionando que a gente sempre tem essa perspectiva de quando a gente enfrenta algo novo, a gente sempre diz, pô, esse é o maior desafio da minha vida, mas acaba sendo do momento, né? Mas, assim, qual foi pra ti esse sentimento que tu olhou assim agora, né? Depois de já ter vivido tudo. Aquele realmente foi o maior desafio, aquele ali foi o que exigiu mais de mim, ou enfim. Eu queria saber de ti. Sem dúvidas, foi a época que eu tive que me dividir entre a faculdade, o TCC e o mercado de trabalho. Aquele, para mim, foi o ápice da minha vida, porque eu tinha duas frentes que demandavam de mim, eu precisava estar, né, em ambas, e eu não tinha como fazer uma escolha naquele momento. Eu quando estava trabalhando, eu tinha mudado toda a minha vida, né? Vocês, o Leon, sabe, acompanhou aí, tinha mudado de cidade, e aí eu estava naquela questão do TCC, e aí teve todo questão de procrastinação também. Eu acabei deixando passar muito tempo para poder dar seguimento com a minha pesquisa de TCC2, e aí aquele momento, de fato, foi um momento mais difícil da minha vida. Por quê?
porque eu vinha de uma grande mudança. Eu tinha saído da casa dos meus pais, né? Então, eu tinha mudado de cidade, tinha ido morar em outro local, estava longe da minha família. E, então, juntou muitas coisas ao mesmo tempo. Na mesma forma que eu tinha tido uma grande mudança na minha vida, ter mudado de cidade, ter saído da casa dos meus pais, depois de ter passado 2 anos, né? 2 anos de pandemia lá. Tem a mudança de questão de... Eu morava no interior, vim para a cidade grande, você sabe que é toda uma outra estruturação, todo um novo desafio. E aí, enganchado nisso, né, já em sequência, já vi o TCC, a pressão pelas cadeiras, que não são cadeiras fáceis, todas têm a sua dificuldade. E aí, para a entrega do TCC, eu ficava, meu Deus, se eu não conseguir entregar agora, e no próximo semestre for pior, porque tinha toda aquela adaptação. Então, esses, sem dúvida, por mais que existam desafios do momento, os desafios são do momento, o maior desafio do momento, esse, sem dúvida, foi o maior desafio da minha vida, porque eu tive que me adaptar à minha nova realidade, né? De estar longe da minha família, de ter que entregar o TCC, de ter que terminar as cadeiras e de dar o meu melhor no trabalho. Então, é isso. Tá certo. Obrigado pela resposta, Lara. Tem uma pergunta aqui do Juliano Fernandes. Ele pergunta como o inglês tem impactado na sua carreira, já que passou por alguma dificuldade relacionada a isso. Eu passei por alguma dificuldade. Hoje, algumas vagas, se a gente for olhar os requisitos delas, elas exigem pelo menos o inglês básico, pelo menos a conversação, né? E eu confesso que eu sou péssima no inglês. Assim, eu assinei até um curso, mas eu faço uma aula aqui, outra lá, em outro mês. Mas o inglês, ele tem um grande impacto, principalmente se o teu foco é sair do país, né? Se o teu foco é procurar uma vaga internacional. Então, assim, o inglês, ele tem bastante impacto. Hoje, talvez se eu precisasse me inscrever para uma vaga que necessite pelo menos conversação, pronto, já não ia poder, porque eu não estou apta e isso é uma coisa que eu preciso mudar e que eu preciso me dedicar e me colocar a fazer, né? Mas acho que está faltando um pouco de, né? Vocês sabem, vergonha na cara. Às vezes é essencial. Acho que são das coisas mais importantes. Assim, na empresa que eu trabalho, se você colocar uma função com um nome que não seja em inglês, você já toma um esporro, assim, gigante. Gigante mesmo. Exatamente. E aí, gente? Vocês têm mais perguntas para ela? Então, fica à vontade, pessoal. Podem ligar o microfone. Ou escrever no chat. E aí? Fiquem encabulados não, viu, galera? Deixa eu fazer um aqui, tá dando pra escutar? Tá sim. Boa noite. Tá sim. Me escuta? Pronto. Eu faço ou o Mahatma faz primeiro? Pode tu primeiro, tu falou primeiro, depois ele faz. Pronto. Primeiramente, parabéns pela apresentação, foi muito boa. E segundo, eu queria saber, assim, uma questão pessoal, né? Você falou que, tipo, tá na área de requisitos, você se identifica, você gosta, mas falou, assim, uma hipótese que se futuramente, né, pode acontecer de não tá, né, entrar em outra área. Então eu queria saber qual outra área, assim, você se identifica, você gostaria, caso não fosse essa que você tá agora. Eu não seria basicamente bem mudar totalmente de área, né? Eu continuaria na TI, mas eu acredito que para um futuro, talvez um pouco distante, a parte da academia. Assim, eu venho de uma família que tem alguns professores, né, na minha família, então eu tive muito contato com essa parte de academia. Na universidade, eu acabei nem citando, mas eu participei em 2019 de um projeto que era para ensinar programação para alunos do ensino médio. Então, dentro da faculdade mesmo, eu não tive contato com o mercado, fora o estágio que eu tive no Proditer. E aí depois já foi o contato, já foi o estágio na empresa mesmo. Mas eu tive contato com a parte da academia. Então, se hoje, né, se fosse para sair,
uma outra profissão, uma outra carreira a seguir, seria a carreira acadêmica. Claro que para isso ainda precisaria, né, alguns pré-requisitos, mestrado e especializações, pelo menos. Quem queria fazer outra pergunta aí, pode fazer. Sou eu. Pode fazer. Tá, sim. Pergunta rápida. Qual a dica que você daria para um aluno recém-ingresso no curso de CC, principalmente aquele que não tem muita base na programação e não tem muito conhecimento da área, mas se identifica com outras áreas como matemática e lógica? Pronto. Uma dica que eu te dou é tenta se envolver nos projetos, tenta se envolver nas oficinas, em todas as atividades extracurriculares que o campus oferece. Às vezes a gente acha que essas atividades elas só vão servir para dar as horas e a gente conseguir se formar no final. Mas quando eu participei dos projetos em 2020, 2021, eu consegui de fato entender a importância de você ter aquelas atividades extracurriculares, porque são a partir delas que tu consegue adquirir novos conhecimentos, aprender novas tecnologias, conseguir trabalhar habilidades pessoais. Então, assim, a participação em atividades extracurriculares, em projetos, nas oficinas que são dadas no campus, na SESCOMP, gente. A SESCOMP, ela traz vários profissionais e, assim, às vezes as pessoas elas só participam mesmo porque tem que participar, né, para poder ganhar presença na aula. E, assim, na SESCOMP mesmo, eles vêm alguns profissionais e eles falam um pouco sobre essa experiência, eles falam um pouco sobre o conhecimento, repassam o conhecimento, tem os mini-cursos, então isso ajuda bastante. E quando eu estava lá no início da faculdade, eu tinha muito esse pensamento de que essas atividades eram só para ganhar horas, era só para ganhar presença. E hoje eu, de fato, consigo enxergar a importância que elas tinham e que eu deveria ter me envolvido mais, ter participado mais lá no início. Além do fato da questão de tu conseguir mensurar, né? Se tu vai querer ir para a academia ou se tu vai querer ir primeiro para o mercado. Então, assim, tem a empresa júnior. Então, são atividades, são oportunidades que tu vai conseguir também se identificar, até mesmo para descobrir a área que tu quer seguir. Perfeito, obrigado. Mas alguém quer fazer alguma pergunta para a Lara? Bem, eu posso fazer uma? Estão me ouvindo? Pode. Boa noite. Boa noite a todos. Queria também te parabenizar, Ana Lara, pela sua palestra, foi muito bem e tal. Assim, você fala muito bem, se fosse eu tava todo me tremendo aí, mas admirei muito tudo que você falou, e achei muito importante todas as dicas que você deu, desde do princípio até agora o final, foram dicas muito, assim, pensadas, e é bom a gente ter essa base, porque, tipo, a gente agora que tá na universidade, como ela já teve, ela tem a experiência de tudo que ela passou, de tudo de que pode ajudar a gente hoje em dia, e eu achei muito legal essas dicas que ela separou pra gente, é uma coisa que a gente tem que relevar muito e dar muita importância em tudo. E a pergunta que eu queria fazer era em questão de mercado mesmo, como você já está tendo muito mais experiência no mercado, eu queria saber em relação ao mercado na área de analista de requisitos, né, que é a sua área, como ele se é um mercado que surge muitas vagas, ou se é um mercado assim que é muito difícil da pessoa se integrar e tal. Eu queria saber mais em relação a esse mercado, questão de se é um mercado que tem uma grande quantidade de vagas ou se é mais difícil, questão de emprego e tudo mais. Hoje, logo quando foi para eu entrar no mercado, eu procurava vagas de analista de requisitos e só tinha mais vaga para sênior, né? Ou então com os requisitos lá em cima, os requisitos da vaga eram coisas impossíveis de uma pessoa que estava iniciando ter. Mas hoje eu sempre recebo alertas, né? E aí, hoje existem várias vagas e não propriamente, por exemplo, tem a descrição lá da vaga e analista de requisitos. Pode ter lá na lista de negócios. E aí, quando tu vai ler a descrição, né, quando tu vai ver o que a pessoa vai fazer e as necessidades, elas se encaixam na vaga de analista de requisitos. Então, assim, sim, é uma área bem abrangente. Hoje, eu vejo várias vagas, tanto para
para outros estados, né, como aqui para o próprio Ceará, que voltados para essa parte de análise de requisitos. Pronto, tá ok, muito obrigado. Mais alguém, gente? Eu acho que não. Alguém? Geralmente Júnior. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Eu acho que não. Deixa Pois só, é, pessoal. já que não tem ninguém, só pegar um pouquinho aqui a palavra, né? Queria só reforçar mais uma vez, agradecer a presença de todos, e principalmente da Lara, né? Eu sou amiga da Lara, assim, há muito tempo, fizemos ensino médio, né? Peguei ela aí na graduação, e assim, eu fico muito feliz, orgulhosa, e ela sabe disso, da minha admiração por ela, de ver toda a trajetória dela, que com certeza está só no começo, e ela é muito dedicada e tem um futuro brilhante pela frente. E só assim, lá, te parabenizar, te agradecer. A Jace não pôde estar aqui por problemas pessoais, mas ela deixou o obrigado dela, e você sabe que ela também te admira e tem um carinho muito grande por você. E é isso. Então, eu passei Marina é uma pessoa suspeita a falar, tá, gente? Porque, como ela falou, a gente se conhece desde o ensino médio e ela acompanha tudo, né? Todas as fases da minha vida. Quando eu chegava desesperada em casa, dizia que não ia dar tempo, que eu não ia conseguir, que eu não ia conseguir entregar, que eu não ia conseguir passar na cadeira, que eu não ia me formar. E ela era a pessoa mais resiliente, né? A pessoa mais calma da vida, às vezes até me estressa isso. Mas que ficava, menina, te acalma, vai tomar um banho, descansa e depois tu volta. Então, assim, ela sabe, ela acompanhou muita coisa da minha vida. Então, assim, hoje é uma pessoa, né, é uma amiga da minha vida, né, que tem propriedade para falar sobre tudo que nós já passamos. Não, tô chorando não, por incrível que pareça. Emocionada, tu viu aí, né, Leão? No final, o Pix vem. Mas é isso, passa aí pro Adam e pra Gil. Pois é. Então é isso, Só gente. mais uma vez, agradecer a Ana Lara por ter aceitado o nosso convite. Estamos muito agradecidos por ter dado essa palestra maravilhosa. Acredito que não só eu gostei, mas todos os outros que estão nessa palestra. E agradecer o pessoal por ter participado, né?